Eu me saúdo com a paz do Senhor Jesus. Olha, muito obrigado por ter me recebido a mim e a Ginha. E eu quero dizer para vocês que a minha posição aqui não é de destaque. Não, é para servir. Vocês já pensaram num pastor de ovelhas, pastor mesmo de ovelhas? Qual é o destaque que ele tem? A não ser cuidar das ovelhas. Lógico, irmãos, tem uma recompensa por Deus, porque é um sacrifício. Mas não estamos aqui para entrar por aquelas portas e usar uma posição superior a vocês. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando vocês nos verem, dizem assim: olha, ele está ali um servo que está para nos servir. Lógico que o pastor ele tem também a vara e o cajado, né? O cajado para resgatar a ovelhinha e a varinha muitas vezes para dar uma tapinha assim para ela seguir, corrigir, ela seguir o caminho de quem? O meu caminho? O caminho do pastor Roberto? Não. O caminho do Senhor Jesus. Irmãos, fora disso aí é falso profeta. Eu digo com toda convicção, que é uma palavra que Deus tem me dado muito nesses últimos dias. Não devemos aceitar o falso profeta. O falso profeta é igual a Balaão, que profetizava a palavra de Deus. Não é que ele não profetizava a palavra de Deus, profetizava. Tudo que ele falava era de Deus, mas ele estava fazendo aquilo. Por que ele foi chamado de falso profeta? Porque ele estava fazendo aquilo para o benefício próprio. Todos aqueles que pregam a palavra para benefício próprio é enquadrado na Bíblia como falso Glória a Deus. profeta. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, olha, eu até agora, só uma vez que eu recebi uma oferta de um pastor. Mas não uma oferta pelo pagamento de alguma coisa, mas por causa de um trabalhar que eu tive. E aquilo me custou muito. Ali foi uma maneira de, entende? Abençoar a minha vida. E eu não queria receber. O Espírito Santo falou para mim: mas não é você que vai ser abençoado, é Ele. E eu recebi. Amém? Podem sentar, que a gente vai. Como é que os irmãos estão? Já cansados, fica em pé. Queridos, quando o pastor Roberto falou, olha, vai pregar, eu fiquei imaginando e falando com quem? Com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que o Senhor quer trazer para a igreja? Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Tudo o que foi feito por Jesus é preciso para que vivamos tudo o que foi feito por nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Muita gente não entende isso. Por isso que quando a gente olha para o Evangelho, olha para os mandamentos do Senhor Jesus, que é bem mais superior do que os mandamentos da lei, bem mais superior, é outro nível. O Novo Testamento, o nível sobe muito. Só que existe uma diferença do Novo Testamento, dos crentes do Novo Testamento, para os crentes do Velho Testamento. Qual é a diferença? Primeiramente, a redenção. Em segundo lugar, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque sem a presença dele, sobrenatural, dentro da gente, a gente não consegue seguir a vida do Evangelho. Entenderam, irmãos? Amém. Por causa disso, vamos abrir a Bíblia em Atos. É uma promessa do Senhor Jesus. Atos 1 e 8. Não sei se vai dar para vocês colocarem aí. Quem quiser abrir a Bíblia, abra. Hoje em dia nós temos muito recurso, né? É a Bíblia no celular, é a Bíblia no computador, é a Bíblia na tela.
Não tem jeito, não, você não escapa. A Bíblia está por todo lugar. Está aí na sua mão, não é? No papel, no computador, digital, na sua cabeça. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem. Olha, eu não quero só pregar aqui e vocês não interagirem, tá bem? Eu quero que vocês interajam. Quem quiser ficar em pé, pode ficar. A palavra de Deus. Quem não quiser, pode ficar sentado, não vai deixar de receber. Atos 1:8. Irmãos, eu quero que vocês tenham muito respeito pela palavra e muita reverência, porque esta palavra é tão poderosa que ela pode transformar a sua vida completamente. Glória a Deus. Esse não é um momento de o pastor mostrar que ele sabe pregar. Esse é um momento onde o Espírito Santo usa um vaso para trazer a palavra. Amém? Vocês, deixa eu ler aqui, é melhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Podem sentar. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Minha tradução diz assim, eu escolhi uma tradução que diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Glória a Deus. Irmãos, para que entendamos essa promessa e quando ela veio se cumprir, precisamos entender. Quando Jesus falou isso aqui, os discípulos estavam medrosos. Jesus havia realizado o maior evento da história da humanidade. Deus havia cumprido aquilo que prometeu no Jardim do Éden: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Deus já havia prometido e tinha cumprido o que havia falado através da boca do profeta Isaías. O que é que ele falou através da profeta Isaías? Que Jesus Cristo levaria sobre si todos os nossos pecados, mas não só os pecados, como todas as nossas enfermidades. Ainda digo mais: enfermidade da alma e do corpo. Porque depois nós descobrimos que evoluímos como ser humano, que não só existe enfermidade do corpo, existe também enfermidade na mente, a depressão e muitas outras. Ali, quando Deus usava o profeta Isaías para dizer que um cordeiro sem mancha, sem mácula, iria levar sobre si todos os nossos pecados e assumir a culpa pelo pecado no lugar do homem. Isso foi uma maravilha. Isso foi um grande evento. Deus havia prometido, irmãos, até a construção do tabernáculo, do templo, a lei do sacrifício. Se você começar a ler o Pentateuco, os livros da lei, é muito interessante, porque todos aqueles princípios de sacrifício foram cumpridos em Jesus Cristo. O cordeiro, para ser sacrificado, ele tem que ser sem mácula, sem mancha nenhuma no corpo. Jesus, ele foi sacrificado e não tinha mancha, não tinha mácula. Ele era perfeito para o sacrifício. E outra, o cordeiro, para ser sacrificado, era preciso passar pelo sinédrio, pelos doutores da lei, pelos líderes religiosos, para ser analisado. E eles analisaram e dizer: esse cordeiro, ele é próprio para o sacrifício. Jesus esteve diante do sinédrio, diante das autoridades, e olharam para ele e disse: ele merece o sacrifício. Vocês pensam que mataram Jesus? Que assassinaram Jesus? Então você nunca leu a Bíblia.
não mataram, não sacrificaram Jesus. Ele se deu por nós. Fazia parte do projeto de Deus. Ele não carregou aquela cruz, irmãos, porque simplesmente os homens nos condenaram. Ele tinha poder, porque ele era homem, mas também ele era filho de Deus. Ele tinha poder, irmãos, era tanto poder. Era o filho de Deus que estava ali. Quando ele clamou, bradou na cruz, tudo está consumado. O sol se escureceu. Nunca tinha havido isso. A própria natureza, irmãos, a própria natureza se fechou. Porque ali naquela cruz estava o Filho de Deus. Foi uma obra redentora maravilhosa. Eu às vezes fico decepcionado quando pergunto a um cristão o que é o Evangelho. E ele não sabe. Ele fala o que é o Evangelho. Ele diz tudo, mas não diz o que é o Evangelho. E como é que nós podemos usufruir de algo que não conhecemos? E eu pergunto para você, não precisa responder, senão a gente ia levar muito tempo. O que é o Evangelho? O Evangelho é simplesmente Deus que se tornou homem para assumir e pagar a dívida que era minha e sua. Isso é que é o Evangelho. Deus, no seu infinito amor, como diz em João 3,16, porque Deus, alguém sabe esse versículo decorado? Podem dizer comigo. E alguém sabe 1 João 3,16 também decorado? Alguém sabe? Sabem João 3,16. E 1 João 3,16, alguém sabe decorado? Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. É muito amor, irmãos. Quando eles estavam ali com medo, amedrontado, que Jesus havia morrido e havia ressuscitado, mas eles estavam ainda com medo. Jesus apareceu no meio dele, irmão, já com o corpo glorificado. Você imagina, eu vou descer aqui para ficar mais perto de vocês. Você imagina o povo, a igreja, com medo, amedrontados, e de repente aparece Jesus com o corpo glorificado. Ele havia ressuscitado. E ele aparece e diz assim: Pai seja convosco. Ele fez uma promessa. E essa promessa é o tema da nossa reflexão hoje. Ele prometeu e disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Primeiramente, nessa passagem de João 20 e 22, ele primeiramente soprou sobre os discípulos o Espírito. E qual é a diferença de soprar o Espírito em João 20 e 22? Se você quiser anotar, pode anotar. Qual é a diferença de soprar o Espírito para a promessa que acabamos de ler? Mas recebereis o poder do Espírito Santo vindo sobre nós. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, ele veio como unigênito, não é? Mas depois, nas cartas que Paulo escreveu à igreja, fala que ele já não é mais unigênito. Ele passa a ser um primogênito. E o que é unigênito? O que é ser unigênito? Alguém sabe? É o único filho. E o primogênito? É o primeiro de muitos, não é? É o primeiro de muitos. Quando Jesus Cristo, ele realizou a obra de redenção. Vocês sabem o que é a obra de redenção, acabei de falar. Lembram disso? O que é a obra de redenção? Ele nos redimiu
do poder do pecado, do estrago que o pecado faz e de onde o pecado nos levaria para o inferno, para um sofrimento eterno. Jesus ele veio e nos resgatou de toda maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Irmãos, nós somos privilegiados. Aleluia. Aleluia. Mas quando Jesus apareceu ali, em João 20, soprou sobre eles o Espírito, o que aconteceu na vida deles? Um novo nascimento. Eu creio. Aleluia, Jesus. O que aconteceu ali? Ele havia prometido que o Espírito Santo estaria com eles para ser o paracleto, para ajudar, para estar ali como intercessor. O Espírito haveria de vir, como promessa do Senhor Jesus, para habitar. E o Espírito de Jesus sopra sobre eles ali, dando início às primeiras pessoas que nasceram de novo. Por isso que agora ele não era mais unigênito, ele era agora primogênito, que foi o primeiro filho, e agora muitos filhos surgiriam ali, quando aqueles filhos passassem a crer no Senhor Jesus. Aleluia. Todos entenderam? Glória a Deus. Quando é que você nasce de novo? Vamos ver se vocês entenderam. Hã? Não. Quando é que você nasce de novo? Quando tem um encontro com quem? Com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus e a gente decide crer em Jesus. Irmãos, tem alguma formalidade para você ter um encontro e decidir? Às vezes tem uma liturgia, né? No culto as pessoas fazem alguma manifestação. O pastor fala, alguém aqui quer, a partir de hoje, entregar a sua vida a Jesus? Alguém levanta a mão, não é verdade? Ou fica de pé. Não é obrigado só levantar a mão, ficar de pé. Ou depois ele também pode vir falar com o pastor. Não existe uma regra. A gente aqui, nós seres humanos, somos cheios de regras. E gostamos muito de formalizar as coisas que Deus não formalizou. Você pode ter um encontro com Jesus na rua, no seu carro dirigindo, não é? Quando você tem um encontro com Jesus e diz, olha, a partir de hoje eu entrego minha vida a Jesus, o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar. Entenderam essa sequência? Glória a Deus. Essa sequência é bíblica. Se você for na Bíblia direitinho, você vai ver. Quando você diz, olha, o pastor prega o Evangelho, e você, isso é o Evangelho? Quer dizer que ele morreu por mim? Quer dizer que ele entregou a vida por mim? Quer dizer que eu posso ser livre? Agora que eu sou escravo e agora eu posso ser livre? Aleluia. Aí você decide que é a melhor decisão que um ser humano possa tomar. Eu acredito que muitos aqui já tomaram essa decisão. Glória a Deus. E eu digo mais, quebrando todo o paradigma aí dos religiosos. Não é fazer parte de uma religião ou de uma igreja evangélica. Sinto muito dizer isso para você, o pastor também sabe disso. Eu aprendo muito com ele. Não é fazer parte de uma igreja evangélica. É receber o Senhor da glória na sua vida como seu Senhor e Salvador. Agora, você precisa de uma comunidade, sim, para poder ouvir a palavra, para poder ser guiado, dirigido. Você precisa de um pastoreio. Você precisa estar disposto ali, ou exposto ao agir de Deus no culto, ao agir de Deus no pastoreio. Tudo isso é bíblico, tudo isso é necessário. Mas isso não é que vai definir a tua salvação. A tua salvação é definida no momento que você recebe de todo o coração o Senhor Jesus na sua vida. E quando isso acontece, irmão, não sei com vocês, porque comigo, quando lá naquele alto, eu, menino, tinha 15 anos, eu disse, meu tio já tinha me evangelizado, eu disse, a partir de hoje, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Não foi numa igreja, mas quando eu cheguei em casa, eu disse a meu tio, que tinha me evangelizado, eu disse a ele, olha, hoje eu vou à igreja. Quando eu cheguei na igreja, para que se cumpra
o que a Bíblia diz lá em Romanos, que com o coração se crê e com a boca se confessa diante de todos. Eu lá no dia, no culto, eu já tinha recebido Jesus, mas quando o pregador disse, quantos querem receber Jesus? Eu levantei a mão, irmão, eu já estava decidido. Glória a Deus. Aleluia. A minha vida, a partir dali, transformou totalmente, irmãos. Glória a Deus. Eu tinha algumas coisinhas, gostava de uma discoteca, não é? Naquela época era muito discoteca, não tinha esse negócio de banda, não é? Era muito som feito de discoteca, né? Eu gostava de uma discotecazinha. Olha, minha vida mudou completamente. Eu não queria saber mais disso. Eu queria saber de igreja e comendo Bíblia. Aleluia. Comendo a Bíblia parecia que eu estava com uma fome de 100 anos. Era o primeiro amor. Eu tinha dedicação. Eu orava. Parecia que eu não parava de orar. O povo me chamava de fanático. E eu andava na rua com a Bíblia desse tamanho. Eu peguei a maior que tinha. Eu andava com a Bíblia. Ia para o colégio com a Bíblia. Dormia com a Bíblia do meu lado. Parecia que a Bíblia era um amuleto, era uma coisa mágica. Mas também quando eu abria a palavra, eu ficava encantado, maravilhado. Aleluia. Agora, desde hoje até agora, quando eu leio na Bíblia algo e vejo sendo pregado no outro, me bate uma tristeza muito grande. Me bate uma tristeza muito grande. Eu quero estar sentado num culto, pegar minha Bíblia e ver o pregador falar aquilo que está escrito na minha Bíblia. Quando eu chegar em casa, eu vou meditar. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu, quando aceito Jesus, o Espírito Santo entra dentro de mim, passa a habitar em mim? Será que é isso mesmo? Aí você vai remoer, vai comer a Bíblia e você vai... Não é que o pregador está certo? Não é que aquele irmão falou está certo? Olha, eu sou agora morada do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Que poder, que maravilha! E aquilo me incentiva, aquilo me deixa animado, aquilo me deixa incendiado. Mas depois disso, na sequência, ele, antes de subir ao céu e só voltar na sua segunda volta, que nós estamos aguardando, ele fez outra promessa. Ele disse, mas recebereis desse mesmo Espírito que eu soprei sobre vocês, desse mesmo Espírito que provocou em vocês um novo nascimento, que transformou a vida de vocês. Esse mesmo Espírito agora vai vir sobre vocês e vai encher vocês de poder. Para quê? Para mim ser adorado? Para mim ser elogiado? Para todo mundo bater nas minhas costas e dizer que bênção? Não. Para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como em na Judéia ou nos confins da terra. Recebereis poder, queridos irmãos. Recebereis poder do Espírito Santo para ser minha testemunha aqui em Cartaz, em Santarém, em Almerim, em Lisboa, na Europa, até os confins da terra. Quando você recebe Jesus como Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em você, começa ali a contar, a ser escrito um livro da vida, da sua vida. Isso é bíblico, está no livro de Apocalipse. Sua vida não tinha história. Era uma história negativa. Era uma história rumo à condenação. Mas no dia que você decidiu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo entrou na sua vida, a partir dali começou sendo escrito o livro da sua vida, o livro onde você foi escrito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Recebereis poder. Aleluia. E que poder é esse, Deus? Para que esse poder? Lá em Atos, eu queria que colocasse aí o dia que essa promessa foi cumprida. Atos 2 e 4. Aleluia. Irmãos, quando eu aceitei Jesus,
eu senti uma transformação muito grande, mas faltava alguma coisa. E eu ia para a igreja. Eu vi os irmãos falando uma língua que eu não conhecia. Eu dizia, o que é isso? Que língua é essa? Eles estão inventando alguma coisa. Mas muita gente falava em línguas. E era poder. E o Espírito Santo, olha, eu estava até comentando hoje com o pastor, estávamos tomando um chá. Eu disse, pastor, o senhor lembra que antigamente a gente ia para o culto, era uma manifestação tão grande do Espírito Santo? Era uma maravilha. Irmãos, Deus, nesses últimos dias, vai derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Olha, nós temos hora para terminar hoje. Por quê? Porque temos ainda uma organização, tudo, mas eu não vou prometer a vocês se daqui a algum tempo, se vamos ter hora para terminar. Não é porque a gente não queira, é porque o Espírito vai nos tomar de tanto poder que a gente não quer saber nem ir para casa mais. Vocês querem que isso vai acontecer? Por que vocês acham que a igreja vai ser arrebatada como? Por que vocês acham que a gente vai ser arrebatada? Já pensaram sobre isso? Eu já. É muito poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quando ele raiar do céu, quando Jesus raiar dos céus, glória a Deus, você que já está cheio do poder do Espírito Santo, irmãos, o poder do Espírito vai nos arrebatar. Amém, queridos? Eu já quase me senti arrebatado uma vez, pensei que não ia voltar mais. Tanto poder. Deus quer fazer isso nos últimos dias. Por quê? Você já se perguntou por que não tem acontecido tanto? A igreja esfriou. Olha, eu, desde os 15 anos, sou crente, irmãos. Ir para um culto onde o Espírito Santo se manifestava era até perigoso. Era até perigoso, porque se você tivesse cometido alguma coisa, você saia dali totalmente transformado. Isso é um fato. Ah, eu cometi um pecadinho, não sei o quê. Olha, ali já ficava ali mesmo, você já saía dali restaurado, você nunca mais ia cometer aquilo. Era um poder, a presença do Espírito Santo era tremenda. E Deus quer fazer isso nesses últimos dias, querido. Depende de quem? Nós. A presença do Espírito Santo no dia a dia, não é só no momento do culto, é no dia a dia. Dirigindo o carro e orando em línguas, ou cantando louvores. Aleluia. Recebereis poder. Em Atos 2 e 4, vamos ler todos nós juntos para a gente entender como foi que aconteceu essa promessa. E nunca mais você vai ter dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Amém? Não por causa de mim, por causa do Espírito Santo, que vai trazer revelação para o seu coração. E todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus disse que encheria eles do poder do Espírito Santo. E naquele dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, eles estavam ali reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem foi cheio de... Vamos ver o sujeito aqui, vamos estudar um pouquinho de português. Quem era o sujeito? Quem foi cheio do Espírito Santo? Todos. Os discípulos, digamos. Quem falou em outras línguas? Os discípulos. Tem certeza? Os discípulos. Então quem falou em línguas não foi o Espírito Santo? E por que muita gente ensina a entender que é o Espírito Santo que fala em línguas? Não sabia? Eu já. Às vezes eu não digo diretamente, mas falo indiretamente. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque quando eu comecei, lembra que eu falei aqui que eu fiquei curioso? Quando eu comecei a perguntar aos meus amiguinhos, o que é isso? Aqueles meninos meus da minha idade, o que é isso? Por que eles estão falando em línguas? Porque eu vi uma irmã se levantar e profetizar para uma outra irmã. O que vinha a ser isso? Foi tão bom, achei tão edificante. Eu fiquei tão impactado. E eles disseram, olha, isso aí é o batismo com o Espírito Santo. Mas
Mas o que é o batismo? É você, quando a irmã chama lá na frente, você vai lá e você começa a enrolar a língua, dar glória, enrolar. A língua vai enrolando. Olha, é assim mesmo, o ensino era esse. E a língua vai enrolando, até você falar em línguas. E teve uma vez que os missionários da Suécia foram lá na igreja, e esse missionário era cheio do Espírito Santo. E ele fez um convite. Quantos querem receber o batismo? Olha, eu já tinha ido em vários convites desses. Hein? Eu queria receber aquilo. Eu queria aquele poder para mim. Quantos querem receber o batismo? Olha, pela 20ª tantas vezes, eu fui lá na frente. Mas nesse dia foi diferente. Glória a Deus. Nesse dia eu fui lá na frente, já comecei a sentir minha orelha ficar quente. Glória a Deus. O ambiente estava tomado pela unção do Espírito Santo. Havia poder na vida daquele homem. O Espírito Santo o tinha enchido com tanto poder. Quando aquele homem colocou as mãos sobre a minha cabeça, eu recebi um poder. Irmãos, eu me senti como se fosse um gigante. Poder, ousadia. Olha, se tivesse ali muita gente com a arma apontada para mim, fale o nome de Jesus e que eu atiro, eu falava. Eu não sei o que ia acontecer, se eu ia ser todo furado, se eu ia morrer, não sei. Eu sei que eu tinha tanta ousadia, tanto poder naquele momento. Mas eu lembrei aqueles que os meus coleguinhas falaram, que eu tinha que esperar o Espírito Santo enrolar minha língua, me tomar, como se fosse assim, tomar e começar a falar. Então eu não queria que algo acontecesse ali que não fosse verdadeiro. Vocês estão me entendendo? Deu para perceber? Eu não queria manchar aquilo ali, eu não queria fazer nada errado naquele momento, porque era um momento muito especial, onde eu estava sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí eu fiquei intrigado. Eu fui para casa e não falei línguas. Sabe por quê, irmãos? Em todo o livro de Atos, que se chama Atos dos Apóstolos, mas eu daria outro nome. Eu daria os Atos do Espírito Santo. Em todos aqueles atos do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, desde o primeiro dia que ele desceu, até todo o livro de Atos, você vê o Espírito Santo vindo sobre eles e depois eles falando em línguas. Aleluia. Tem gente que diz assim, por aí, teólogos que dizem: ah não, mas o batismo do Espírito Santo, a evidência é muitas coisas, não é só línguas. Mas eu só consigo ver isso na Bíblia. Tem algum versículo dizendo que a evidência é línguas? Não. Mas tem as atitudes do Espírito Santo. Depois na casa de Pedro, veio de novo o Espírito Santo sobre eles, na casa onde eles estavam orando, acho que lá Atos 4, capítulo 4. Veio o Espírito Santo sobre eles e novamente eles foram cheios e falaram em línguas. Quando Paulo encontrou os discípulos de João Batista, recebesse o Espírito Santo quando crestes? Paulo fez essa pergunta. Ele disse: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Ele disse: em quem fosse batizado? Ele disse: fomos batizados no batismo de João. Ah, sim, o batismo de João para arrependimento de pecados. Impôs as mãos sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Filipe estava em Samaria, empregou o Evangelho, muita gente foi batizada, muita gente aceitou Jesus, batizado nas águas, muita gente aceitou Jesus. Filipe chamou Pedro e João para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a orar em outras línguas. Lá na casa de Cornélio, quando era um homem temente a Deus, e o anjo mandou chamar Pedro para ir à casa de Cornélio. Pedro recebeu a mensagem do anjo para ir na casa de Cornélio. Quando lá na casa de Cornélio, Pedro começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. E sabe o que a Bíblia diz ali em Atos? Que eles falam, que aconteceu com eles o mesmo que aconteceu com eles no começo. O que aconteceu com eles no começo? Foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Eu cheguei em casa, eu comecei a ler. Quando eu abri a Bíblia no livro de Atos, estava Atos 2 e 4. Aí eu disse assim, aí eu comecei a ler, eu vou meditar. Eu ajoelhado, eu vou meditar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Senhor, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu chego a tremer. O poder estava ali sobre a minha vida. E todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outra língua.
Quer dizer que não foi o Espírito Santo que tomou a língua, embolou a língua e falou na minha boca. Não, não foi. Quem foi que falou? O Espírito. Quem foi que concedeu? O Espírito Santo. E quando é que ele concede? Quando o poder vem sobre nós. Eu tinha recebido o poder do Espírito Santo. O que é que eu devia ter feito? Abrir minha boca e falar em línguas. Mas o quê? Falar o quê? Olha, até hoje ninguém sabe explicar. Até hoje é uma experiência sobrenatural. Para que serve? Para a edificação própria. Para a edificação própria. Já está na hora. E para a edificação de muita gente. Da igreja. Irmãos, lá em Judas 20, diz: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu pensei que orando no Espírito Santo era quando eu orava com a mente. Que me ensinaram dessa forma, mas me ensinaram errado. Quando eu oro com a mente, eu estou orando com a mente. Quando eu oro a linguagem do Espírito, que é línguas, eu estou orando de uma forma sobrenatural. Paulo fala lá em Romanos 8:26 que quando nós não sabemos orar como convém. Quer orar como convém? Como é o nome do irmão? Júlio? Digamos que eu esteja orando pelo irmão Júnior. Né? Júlio. Digamos que eu esteja orando pelo irmão Júlio. Senhor, abençoa o irmão Júlio. Mas tem alguma coisa que eu preciso orar sobre a vida dele que eu não sei. Eu não sei orar como convém, porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. Aí quem começa? O Espírito Santo começa. Línguas. Eu começo a ler línguas. Gemidos inexprimíveis. Que não pode ser entendido. Ali no grego, que não pode ser entendido pela mente humana. É línguas, irmão. E eu começo orando por Júlio, mas orando em línguas. Lá em Coríntios capítulo 14, acho 14:2 diz que quando oramos em línguas, o nosso entendimento não fica infrutífero, quer dizer, a gente não entende nada, mas o nosso espírito ora de fato. A oração em línguas, ninguém pode entender, nem o diabo nem os demônios. Mas a oração em línguas, quando chega no trono, o Senhor Jesus entende tudo, porque é a linguagem espiritual do Espírito Santo, irmão. É uma bênção. Alguém aqui não é batizado no Espírito Santo? Não é batizado no Espírito Santo? Como é que se recebe o batismo do Espírito Santo? Uma vez uma pessoa disse assim para mim: irmão, o batismo do Espírito Santo é uma coisa tão fina, que se você tiver um pecadinho, alguma coisinha, você não recebe. Porque é muito engraçado, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não disse que era recebereis poder aos poderosos, aos que já estão fortes. Eu não vejo isso na Bíblia. Por que eu preciso do batismo? Por que eu preciso de poder na minha vida? Para ser testemunha. Por que eu preciso do revestimento, do enchimento do Espírito Santo na minha vida? Porque eu já estou forte? Porque quem é batizado com o Espírito Santo precisa sempre estar cheio do Espírito Santo. Não é algo que você acontece hoje e você depois... não preciso mais não, porque naquele dia 3, dia 2, dia 4, dia 6, qual dia, eu recebi, não preciso mais. Isso é uma busca diária. Todo dia nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É como Paulo diz lá em Efésios: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, não vos embriagueis, não vos encha com nada, não é só com vinho. Nem com conversa que não agrada a Deus.
nem com só filme. Daqui a pouco a pessoa está vivendo um filme, a vida dele. Só Netflix, nem fizeram a série toda, passa o dia todo. Não viver aqui com isso, quer dizer, encher disso. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer saber como é que você fica todos os dias cheio do Espírito Santo? Quando você começa a mexer com ele. Você começa a mexer com ele assim, aí ele fica irritado, né? Ele fica... Como é que a gente mexe com o Espírito? Como é que a gente atiça o Espírito Santo que já está dentro de nós? Quantos nasceram de novo aqui? Quantos receberam Jesus? Glória a Deus. Se você recebeu Jesus, o maior milagre já está dentro de você, o Espírito Santo. Como é que você atiça ele? Quando você, justamente, boa resposta. Quando você acorda de manhã, pensa, bom dia, Espírito Santo. Tem uma pessoa e não está dentro de você, é fé, irmão, é viver com fé. Olha, se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia diz que eu sou sempre morando do Espírito Santo, então quando eu me levanto e estou de pé, quando eu vou andando, já vou lá escovando os dentes. Quem que está? Eu estou carregando quem? O Espírito Santo. E não é uma pessoa? Então eu digo, bom dia, Espírito Santo. Olha, hoje eu preciso de ti. Aí boto lá um louvor, Alexa, toque louvor e adoração. Aí a Alexa escuta e toca. Eu nem tenho trabalho de botar, eu só falo. Aí a Alexa coloca louvor e adoração. Aí eu começo. Sem vontade nenhuma. Glória a Deus. Aí o louvor. A vontade de Deus, né? Sempre eu desperto com esse louvor. Aí começa. Glória a Deus. Aquele que está no trono. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí vou, dirijo o carro, boto um louvor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, tu és poderoso. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Aí começa. Eu estou o quê? Atiçando o Espírito. Quando começa, irmão, começa a ficar cheio, porque ele já está aí. Ele já está aí. Quando eu cometo aquele pegadinho, o que acontece? Aquele pegadinho que eu cometo, eu estou aqui só. Aquele pecado que eu cometo, o que acontece? Aí vem a condenação. Aí o nosso espírito que foi recriado não aceita. Vem a consciência. Você cometeu isso, isso não pertence a você. Isso não condiz com a natureza que eu tenho em você. Aí você diz, espera aí, um momento, eu vou resolver já isso. Aí vai aos pés de Jesus, Senhor Jesus, tem poder do teu sangue, me perdoa, eu não quero cometer esse pecado. Aí quando você pede perdão, o Espírito Santo vem, enche de novo. Enche de novo. E você começa a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aí quando vem para a igreja sábado, às 8 horas, quando passa por aquela porta, já está cheio do Espírito Santo. Como o pastor Roberto diz, irmão, Jesus está aqui, você, aleluia! Com toda ousadia. Quando você encontra uma pessoa lá no meu trabalho, de vez em quando as pessoas dizem, você é crente, é? Eu sou evangélico. Agora eu tenho que dizer que tipo de evangelho eu sou. E agora tem. Infelizmente tem. Eu não posso responder sem te dizer isso. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Não quero ser hipócrita. Não quero ser um homem que não seja íntegro, porque meu Jesus é íntegro. Não quero ser um homem que mente, que diz uma coisa e não cumpre. Porque meu Jesus, tudo que ele fala, ele já cumpriu. Eu não quero comprar no comércio e não pagar, porque meu Jesus não faz isso. Então eu sou esse tipo de evangelho. Para você não se escandalizar nem vai se entristecer comigo. Porque no dia que eu te magoar, eu vou lá e peço perdão a você, me humilho e peço perdão. Minha irmã, você me perdoa em nome de Jesus. Eu falei aquilo para você, mas não condiz com minha vida, porque eu sou um seguidor de Jesus. Jesus jamais faria isso com você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do amor de Deus. Aí eu faço parte da igreja Missão Jeová Roi. Aí passa um irmão da Assembleia de Deus, da Batista, presbiteriana por mim. Aí eu não falo, porque
Não faz parte da missão. Jeová então não fala. Irmãos, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo anda em amor de Deus, tem amor por todos. Aí tem um que não é crente. Não é crente. Eu não quero nem sentar junto com ele. Não, eu sento junto. Porque quando eu sento junto, pego no refeitório, pego minha comidinha aí. Já oro de propósito, já oro assim, né? Tu ora, eu oro. Eu oro porque agradecemos, né? Papai. E você pode fazer o mesmo. Ah, mas eu não sou crente. E qual é o problema? Você não crê em Deus? Eu creio. Aí começa a me falar. Entende, irmão? Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Eu sei que eu demorei demais. Me perdoe. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vamos ter oportunidade aqui, tá bem? Porque você não pode receber nada que você não conhece. Eu digo com experiência própria. Eu recebi e não falei em línguas porque não conhecia. Hoje foi plantada uma sementinha no seu coração. Não fique preocupado, nem se sinta inferior a ninguém porque você não falou em língua. Não... Às vezes você é até cheio do Espírito Santo, só não falou em língua ainda. Entende? Quem é que vai te ensinar? Quem é que vai te conceder? Não sou eu, é o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.